corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, rastreou, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estou gravando diretamente do Studios Online Carlos Castilho, nesse domingo, dia 13 de junho. E antes da bola rolar, vamos àquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais, no arroba ou no barra É Proibido Remar. Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada. Começando por ele, Hugo Otati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Salve, salve, Hugo. Salve, salve os nossos ouvintes. Cumprimentar também o camarada aí, Edu, que está com a gente no programa semanal dessa semana. Programa que eu prevejo aí muitas aleatoriedades, já que a gente super se planejou para esse programa. Sensacional. Daqui, inclusive, a 1 hora tem um jogo do Fluminense, então dá para perceber que foi super planejado o programa. E é isso, vamos embora, que a gente tem muita coisa para falar aí. E se não tiver na pauta também a gente está falando. Importante é a gente durar pelo menos meia hora para agradar os ouvintes. Pauta? Que pauta? Não sei do que você está falando. Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, boa noite, companheiros. Agora é boa noite mesmo, Edu. Agora é boa noite mesmo. Agora tá liberado. Estamos mais um domingo aí para cornetar aí. Cornetar não, né? Cornetar foi de manhã. Agora é assunto sério. Grandes pautas, grandes assuntos aí. Foi muito bem planejado pela equipe de edição durante a semana. E vamos aí para os comentários. O Xará querendo rir. Só que é ele que faz a pauta. O cara tá falando edição. O trabalho é meu e a edição que leva os louros. Tudo bem. Vamos à primeira notícia da semana. Negociação do Ganso com o Santos esfria e atleta deve permanecer no Fluminense. Edu, o que você achou aí da possível, provável, na verdade, permanência do Ganso no nosso tricolor? Eu achei uma beleza, né, cara? Assim, não... Dificilmente alguém ia querer o Ganso. A gente estava torcendo aí para que o Santos cometesse essa loucura, mas eu acho que eles tiveram um momento de sanidade e nós vamos aí aturar o Ganso. Só faltam 3 anos de contrato, né? Graças a Deus. Eu acho que até lá ele pode entrar em forma, correr mais um pouquinho até o final do contrato. Mas é isso. Vamos torcer aí para alguém tentar aí, durante esses 3 anos se interessar pelo veloz jogador do Fluminense. E se ninguém se interessar, a gente fica com ele aí, mas esses 3 aninhos de contrato, de vez em quando ele entra, dá uma andadinha, toca de lado, e é isso. Xará, Ganso permanecendo no Fluminense. E olha que o Edu disse que não ia cornetar, hein? Exatamente. Não, e ele começou falando, achei uma beleza. Eu fico imaginando se ele tivesse achado ruim. Exatamente. Mas, cara, não tem muito o que acrescentar, não, cara. Eu acho que o Fluminense podia botar o Ganso no Sub-23, porque eu acho que cabe jogadores, acho que 5 jogadores, sei lá, não sei a quantidade exata. O Ganso podia jogar o Sub-23, reforçar aí, né, esse projeto nosso dentro do clube. Infelizmente, a gente vai ter que aturar ele. Edu, já adianto que eu acho muito difícil, cara, algum clube se interessar, sobretudo pela questão salarial. Por isso que... Nem o Samorim? Acho que nem o Samorim. Acho que quando ventilaram essa possível ida para ele para o Santos, e falando que o Fluminense pagaria uma parte do salário, achei maravilhoso, cara. 50%, pagar 50%. Tinha gente preocupada que o Fluminense ia reforçar o adversário. Caralho, na moral, não sei o que essa galera usa, cara. Mas é isso, cara. Não, tinha que emprestar, pagar 50% do salário, e tinha que constar no contrato com o Santos a obrigatoriedade de escalar ele contra a gente. Exatamente. Justo. Mas é isso. Então não tem muito o que falar de Ganso. Esperamos aí que ele dê alguns piques ainda nesses 3 anos que restam de contrato. Tá, eu queria fazer... Ele tá escalado para hoje já. Eu queria fazer... Aí, ó. Já no... Breaking news. Eu queria fazer a pergunta do advogado do diabo aqui. Mas com o Casares fora na Copa do Brasil, já até vou adiantar aqui antes de te falar da Copa do Brasil, mas será que ele não pode ser útil para essa temporada? Pela falta de jogadores? Ser útil pela falta de jogadores é foda, né? Não, porque além do Casares não tem mais ninguém, né?
Só vai ter Não, tem molecada. lá Igor Julião, porra, com aqueles belos chutes de fora da Não, mas eu tô área. falando sério, né? Ué, mas, porra, não tem não, cara. Cara, olha só. Existe um ditado sábio que é antes sozinho do que mal acompanhado. Então não tem ninguém para ter ninguém. E ter ganso, às vezes, é melhor se sem ninguém. Isso aí. Que É isso. ele cai em nossas bocas hoje mais tarde, daqui a 40 minutos, com grandes piques ali, ó, pelo meio campo, muita velocidade. Aí chega a semana que vem, a gente vai estar elogiando ele. Futebol é assim, cara. Eu tô achando, Não, eu tô achando exatamente, exagerado Ele essa tem que opinião de vocês aí, mas tudo bem. Eu também acho que eu também torci pra ele ir pro Santos por conta do salário, mas eu acho que ele pode ser útil pro resto da temporada ainda. Não, olha só, opinião séria. Obviamente que, Não era tipo. sério não antes? Não, a gente era mais ou menos sério. Eu acho que, cara, é isso, o cara tá no elenco, né? Então, obviamente que ele vai ser, se não tiver ninguém, ele vai ser utilizado porque só vai ter ele. E é isso, mas o Fluminense, isso mostra a carência do Fluminense da posição. O Fluminense tinha que contratar um jogador de meio campo, entendeu? Porque não dá pra contar. Aí vem a opinião, por isso que eu falei que foi mais ou menos sério, porque para mim não dá pra contar com o Ganso como uma peça assim, entendeu? Que vá cumprir aquela posição ali de forma satisfatória. Esse que eu acho que esse é o ponto. Ainda mais pelo valor, custo que ele tem, que ele dá ao clube, né? Eu acho que sim, pessimamente comparando, a gente tem no terceiro homem de meio campo ali uma situação meio que parecida com a lateral esquerda, né? Porque são 3 jogadores mais ou menos que vão se revezando ali, nossas esperanças sempre se renovam. Hoje mais um dia aí, a gente esperançoso pelo futebol do Ganso daqui a pouco, mas teria que ter um outro jogador ali para que assumisse a posição, tipo o Samuel Xavier fez na lateral direita, vestisse a Isso. camisa e dissesse que a posição é dele e acabou. Enquanto isso não acontece, a gente vai revezando aí, joga Casares, joga Ganso e o Nenê o titular. Com Casares e Ganso de reserva, o vovô vai ser titular por muito tempo. Ainda nessa semana, o Fluminense divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2021. E para falar desse assunto, vamos ter a colaboração, mais uma vez, do nosso amigo Vinícius Costa. Vamos ao áudio dele. Fala pessoal, tudo bem? Novamente aqui para falar um pouco sobre o balanço, né, divulgado pelo Fluminense essa semana, dos 3 primeiros meses de 2021. Bom, vamos lá. Falando então um pouco do resultado, no primeiro trimestre de 2021 nós tivemos, né, como todos viram, um prejuízo de 6,4 milhões no período. E em comparação a 2020, esse resultado ficou pior, né, em 10 milhões. Em 2020 a gente ainda teve lucro de 4 milhões e 200. E analisando o motivo, né, dessa queda, se deve principalmente a aumento de salários que ocorreram ao longo aí de 2020, né? Então isso impactou bastante 2021. Nós tivemos um aumento aí de 15 milhões, se comparado um trimestre com o outro. Isso equivale a um aumento de 55%, né? É um pouco preocupante. O Mário até chegou a falar que esse ano a gente teria um aumento aí, poderia, né, ter um aumento em 20%, 25%, mas pelo visto esse aumento tá bem relevante, né? Eu acho que até porque nós tivemos ao longo de 2020 um aumento aí durante a pandemia, como a contratação do Fred e outros jogadores. Então o valor subiu bastante. E como ponto positivo a gente pode falar aqui no aumento da receita do clube. Ela cresceu aproximadamente 6 milhões de reais para contrapor, né, esse aumento da despesa. E basicamente o positivo ficou na parte de patrocínio e marketing. Nós crescemos aí 2 milhões e meio comparado ao ano anterior. E na parte de premiações também, que nós crescemos aproximadamente 10 milhões. Tá? E como ponto negativo, vamos dizer assim, que a gente teve uma queda aí de 7 milhões na parte de venda, né, de jogadores. Tá? Então sobre o resultado é isso. E a gente olhando, né, o resultado de forma segregada por centro de custo, novamente nós verificamos que, né, que os esportes olímpicos estão criticados aí pela torcida.
eles continuam nos dando prejuízo, o prejuízo até aumentou comparado a 2020. Então o prejuízo agora em 2021 foi de 2,5 milhões e de 2020 o prejuízo estava em 1 milhão, quase 1 milhão e 700. Então, novamente, né, o futebol já está difícil de sustentar, ainda está tendo que sustentar não só os esportes olímpicos, como também o quadro social do clube. E o futebol também nesse primeiro trimestre de 2021 teve um prejuízo aí de 1,5 milhão e no primeiro trimestre de 2020 o resultado era positivo em 5 milhões. Então a gente está vendo que esse prejuízo, né, se deve bastante àquele aumento dos salários ocorridos ao longo de 2020 e está impactando agora no primeiro trimestre de 2021. Tá? E para finalizar, vamos ver o passivo do clube, se melhorou, se piorou. Todo mundo espera, né, essa reviravolta no clube, mas nesse primeiro trimestre o passivo do clube aumentou em 5 milhões, 6 milhões. É algo que a gente sempre espera que vai melhorar para dar um fluxo para o Fluminense, mas infelizmente mais uma vez a gente aumentou o nosso passivo. E a gente viu aí, né, na última semana aí, principalmente, o Fluminense sendo acusado lá na FIFA pelo Racing do Uruguai para pagar, por não pagamento, né, na verdade, da compra do Michel Araújo. E também, né, mais um jogador aí vindo de Xerém, que somente com 2 jogos no profissional, também ingressando uma ação na justiça aí, cobrando atrasados aí em valores acima de 1 milhão. Então a gente espera, né, que Mário continue tentando fazer uma reviravolta aí nos números do Fluminense, mas por enquanto esses números ainda não foram traduzidos no balanço não. Beleza, pessoal? Então aqui é mais ou menos um resumo do primeiro trimestre. O trimestre o clube não divulga muitas informações, basicamente ele só divulga os números. E aí a gente tem que ficar fazendo essa análise. Beleza? Então espero que todos fiquem bem aí. Saudações tricolores e até a próxima. Depois do áudio aí do nosso querido amigo Vinícius, que infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente, mas participando aí à distância. Quer dizer, também todos nós estamos à distância, mas por áudio, né? E aí eu queria perguntar aqui, ô Tati, o que você achou aí do balanço trimestral do Fluminense? Cara, primeiro agradecer aí a contribuição do Vinícius, né? O programa com ele sobre o balanço do ano passado foi excelente. É um cara que entende muito do assunto, sempre bom ouvi-lo. Esperamos aí no final também do ano contar com a participação dele mais uma vez, para a gente poder falar do balanço desse ano. Mas falando do balanço em si, eu cheguei a dar uma olhada, eu acho que, de fato, o balanço trimestral ele não traz tantas informações, né? Ele traz alguns números bem pontuais, mas algumas coisas me chamaram a atenção, assim. Primeiro, antes de mais nada, falar sobre o sócio futebol, acho que a gente manteve mais ou menos, talvez tenha tido uma quedinha, não tenho certeza, mas manteve um valor ali de 2 milhões e alguma coisa, que no final das contas, no final do ano, se continuar assim, o Fluminense deve manter aqueles 10 milhões que teve ano passado, um pouco menos talvez, dependendo aí, ou um pouco mais também, se o Fluminense for bem nas competições, provavelmente o Fluminense vai ter um acréscimo no número de sócios. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre vem batendo, que eu acho que é importante de falar, porque a gente mantendo esse valor, a gente está muito aquém do que outros clubes apresentam, né? Eu sempre falo, o Grêmio, por exemplo, tem arrecadação de 15 milhões no trimestre. Então isso dá aí um valor muito considerável no final do ano. A gente não chega nem a 15 no ano. Então, assim, isso mostra a diferença que faz. Ao passo que o Grêmio está arrecadando 15 milhões no trimestre, a gente está arrecadando 2 milhões no trimestre. Então, assim, é uma diferença abissal. Eu também acho que o Fluminense, nos próximos balanços, vai estar um pouco melhor em termos de patrocínio. A gente teve a Betano chegando aí também, acho que isso é um ponto relevante. Agora, o que mais me chamou a atenção mesmo nesse balanço agora trimestral foi em relação aos gastos gerais. A gente não consegue entender o que são esses gastos gerais. Não é um valor pequeno, né? Somando os gastos gerais de futebol, de olímpicos, de social, de Xerém, dá em torno de uns 7 milhões de reais. Então, assim,
mais do que o prejuízo, né, do que a gente teve. Caramba. Então, se o prejuízo foi de 6 milhões, 7 milhões são de gastos gerais. Então, é uma coisa assim, para mim é meio bizarra, porque eu entendo, né, o intuito de ter um balanço trimestral e tal, pela transparência, acho importante, mas acho que pouco adianta lançar um balanço trimestral que tenha vários fatores obscuros, digamos assim, né, que a torcida não consegue entender. Que aumento é esse salarial da proporção de mais de 50%, por exemplo? A gente não consegue entender isso. Da onde vem esse acréscimo salarial? Eu acho que não vem do elenco. A gente viu jogadores saindo, jogadores chegando, sim, houve sim um acréscimo, mas eu acho que não na proporção de 50%. Então, existem alguns fatores assim que realmente preocupam, né? Então, só queria destacar, eu acho que o Vinícius não chegou a comentar sobre essa questão dos gastos gerais, mas ele falou bastante disso, a gente falou bastante disso naquele programa que ele esteve aqui, porque no balanço anual do ano passado também tinham esse negócio de gastos extras, eu não lembro qual era a nomenclatura, mas era uma coisa também surreal. Outros. Exatamente. Era um valor também surreal. Então, fica aqui a cobrança ao clube, eu não sei a possibilidade disso, mas que faça o balanço ser o mais transparente possível, porque a torcida não compreende, eu falo por mim, eu não compreendo essa questão de outros ou gastos gerais, isso é muito preocupante quando o valor representa 7 milhões, né? Um valor muito considerável, um valor que ultrapassa aquilo que a gente teve como prejuízo nesse primeiro trimestre. Mas é isso. Em relação à venda de jogadores, só para finalizar, é o que o Vinícius falou, assim, a gente também teve esse prejuízo, considerando que ano passado provavelmente a gente teve alguma venda nesse início de ano, alguma coisa que a gente recebeu nesse início de ano que também equilibrou um pouco as contas. Esse ano a gente não teve essa venda ainda. Eu acho que a venda do Kaique, né, do Metinho, ainda não foi concretizada em termos financeiros, não sei. Mas isso também venda de jogador, uma coisa que pode ser que no meio do ano, mais para o final do ano, a gente tenha venda de jogadores aí, e isso torne o balanço no final do ano um pouco mais equilibrado também. E antes de passar por Edu, só para falar, o Vinícius participou sobre o balanço do ano passado no programa 13, para quem quiser buscar aí, é o nosso 13º programa. Edu, diga lá seus comentários sobre o balanço trimestral. Bom, como diria nosso companheiro de bancada, fica até difícil, né? Depois desse comentário geral aí do Otávio, o que me chamou mais atenção realmente também assim, foi o aumento da folha, né, salarial, que a promessa era aumentar 20%, 30% de folha, e a gente está com 50% a mais, né, segundo o nosso convidado, o Otávio. Talvez seja o salário do Bobadilha, né, que é um jogador aí internacional, de grande prestígio. Ó, o veneno, está venenoso hoje, cara. Ô Edu, só te interrompendo rapidinho, só para falar em termos de números, até abri o balanço aqui, só o futebol, cara, no primeiro trimestre teve, óbvio que isso envolve salários, encargos, outros benefícios, né? Mas dá 32 milhões em 3 meses, né? Então, assim, realmente, isso daria uma média de 10 milhões, né? Fica difícil quando a gente não tem da onde vem isso, né? Acho que esse é o ponto. Segue lá. Desculpa, só para complementar, Edu, desculpa aí te cortar, não sei se entra luvas nisso aí também, né? Porque se as luvas entrarem nesses salários aí, vai ficar maior do que no resto, aí explicaria esse valor a mais. Mas, de fato, o que foi dito seria 20% a 30% e está além disso. Se não for luva, se não forem luvas, está além disso. Fala, Edu, desculpa aí. De repente as luvas entram no montante geral já na primeira conta, né, do primeiro trimestre. Pode ser isso, e se for, já vai dar uma amenizada aí durante o ano. De repente volta a equilibrar para trazer mais próximo para esses 30% aí que o nosso presidente falou tanto. E outra coisa são esses outros, né? Assim, como o balanço trimestral não é algo, assim, creio eu, oficial, né? Mais um ajuste de contas para manter o mercado informado, a torcida. Vamos esperar para ver se em algum momento, diferentemente do ano passado, eles esmiuçam mais isso para a gente, né? Para deixar de ser outros, uma boa parte desse dinheiro, pelo menos, e passe realmente a especificar quanto vai para onde. Diga lá, Xará. Desculpa, Edu. Tinha mais? Desculpa. Vai lá, termina aí. Não, é isso. E também com relação ao patrocínio, né? Eu acho que vai dar uma equilibrada aí durante o ano, que entrou mais patrocínio master, mais um aí de camisa, de short, alguma coisa desse tipo.
Vamos ver se até o final do ano melhora aí esse prejuízo. Diga lá, Xará. Só complementando o Edu, tem a questão também das premiações, né, que eu acho que também tendem a ser recorrentes até, segundo as nossas previsões, tendem a ser recorrentes até o final do ano, porque, por exemplo, a Copa do Brasil, o Fluminense agora ganhou a gente vai falar da Copa do Brasil, mas o Fluminense eliminou o Bragantino, e o Fluminense embolsou aí quase 3 milhões de reais, né, e a Copa do Brasil a gente sabe que é um torneio que mais paga. Eu acho que na América Latina talvez seja o torneio que mais paga. É realmente um valor muito considerável. Então, a próxima fase, salvo engano, são quase 4 milhões. Então, é uma coisa que certamente vai beneficiar bastante o balanço do clube. Agora, o que eu ia falar, na verdade, nessa segunda parte, seria sobre os esportes olímpicos, né, cara? A gente, só em termos de número, os esportes olímpicos, ele tem uma receita de 1 milhão 363 mil, e ele teve um gasto de 3 milhões 844 mil. Então, assim, é um prejuízo bizarro de 2 milhões e meio, como o Vinícius falou, né? E que, se a gente pensar até o final do ano, cara, realmente é mais um ano que os esportes olímpicos sugam todo o orçamento do clube, e isso é bastante preocupante se a gente não tiver uma revisão disso, se a parte da disputa política no clube superar essa negociata com os esportes olímpicos, e aí também perpassa também a importância da galera se associar. A gente que critica tanto isso, a galera precisa se associar para também exercer o direito ao voto, e aí fica nosso pleito aqui também, pelo menos o meu, em relação ao voto online, que eu acho que é um pleito super legítimo dos sócios aí espalhados pelo Brasil. Não sei a logística disso, mas é uma galera que está disposta, já contribui regularmente, está disposta também a decidir o futuro do clube. E a cachorrada soltou aí. E a promessa é de campanha, né? Soltaram os cachorros aí. Agora, uma dúvida que eu tenho com relação à premiação, por exemplo, que o presidente, no final do ano passado, falou que o resultado do ano passado não tinha sido tão bom, porque as premiações do Brasileiro tinham ficado para esse ano, se não me engano, né? Porque foi um pouco confusa a temporada, e já entraram nesse primeiro trimestre, essa premiação do Brasileiro? Eu acho que entraram, tem 16 milhões de premiação aqui, quase 17 milhões. Porque o Brasileiro ele ultrapassou o ano, né? Então o balanço de 2020 encerrou 31 de dezembro. Qualquer rúbrica posterior vai entrar em 2021. Então, como o Brasileirão terminou em fevereiro, a premiação do Brasileiro entra para esse ano. É isso. E para fechar esse girão de notícias, meus camaradas adoram quando eu falo isso, nessa semana o Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1, mas se classificou, porque tinha ganho o jogo de ida, por 2-0, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Edu, o que você tem a dizer sobre fusão, expectativa para as oitavas? O que achou do jogo? Manda bala aí sobre o Fluminense na Copa do Brasil. Vou falar aqui junto com os cachorros aqui da rua, que estão oriçados aí com pré-jogo, falta meia hora para o jogo, eles já estão loucos. E, cara, perdemos o jogo, nos classificamos, mas assim, eu tranquilo, porque eu assisti o jogo na casa de Deus, e na verdade a gente só foi prestar atenção no jogo, de fato, nos últimos, 5 minutos, quando ficou tenso ali, depois que eles fizeram o segundo gol, porque antes estava tranquilo. Fizemos um primeiro tempo de almanaque. Mas Deus ficou tenso também? Ficou, Deus ficou tenso. Aí ferrou, né? O primeiro tempo foi o de almanaque, como sempre, o poderoso Bragantino quase não ameaçou, a não ser com um chute de fora da área. Segundo tempo, natural, eles estavam perdendo, partiram para cima, o time cansou ali, né, aquelas substituições naturais que o Roger sempre faz. Quem entra não marca tão bem, então a pressão aumentou um pouco, fizeram o segundo gol ali, mas deu para a gente segurar, foi tranquilo, com tensão nos últimos 5 minutos só. Já era esperado um jogo mais difícil, então é isso. Agora vamos aguardar o sorteio, né, das oitavas, que vem aí o time do Gum e do Frazan, pra gente rever nossos grandes ídolos. Tô nessa aí. É isso. Vai, passa a bola aí pro Tati.
Então já vou passar. Xará, o que você tem a dizer sobre expectativa para as oitavas e o resultado do jogo anterior também? Eu achei que o Edu fosse falar assim, que venha o pipipipopopó. Esse é é o time que a gente mais gosta. Cara, não vou falar muito do jogo em si, porque eu concordo com o Edu também. Eu não fiquei muito satisfeito com a atuação do Fluminense, não, mas de fato foi mais preocupante ali mais para a parte final do jogo, né? Acho que o Roger errou um pouco nas substituições. Quando deveria ter tirado o Nenê, não tirou. Eu vou mutar o Edu, porque a cachorrada aqui tá braba. Edu, desculpa. Quando deveria ter tirado o Nenê, não tirou. Depois, quando tirou o Nenê, já não deveria ter tirado o Nenê, porque já estava no final do jogo, o Nenê era importante para segurar a bola. Enfim, acho que o Roger ele poderia ter substituído de forma diferente também. Mas não vou falar muito do jogo, porque eu concordo com o Edu quase 100%. Eu queria falar só a questão, eu ia chamar a atenção para alguns pontos sobre a Copa do Brasil, né? Porque agora a gente está nas oitavas da Copa do Brasil. Antes de você fazer, posso fazer Claro. Desculpa, antes de você falar sobre próximas Você pode oitavas, tudo. eu queria fazer. Eu quero fazer um comentário sobre o jogo que passou, porque muita gente, até na nossa resenha lá, caindo de pau, dizendo que o Fluminense tá mal, não sei o quê. Eu queria dizer o seguinte, gente, eu até falei isso lá na resenha, vou falar aqui para os nossos ouvintes, para eu ser totalmente cornetado, agredido e xingado pelos nossos ouvintes. É óbvio, gente, que há um relaxamento natural. É raríssimo você ver um time que não relaxe depois de abrir 3-0 no placar agregado, que foi o que o Fluminense fez. O Fluminense meteu 2-0 no primeiro jogo, meteu 1-0 no segundo. O ritmo vai lá embaixo, ainda mais no ritmo frenético que a gente vem. Joga domingo, quarta, desde junho, sei lá, do ano passado. Então, assim, é óbvio que vai ter esse relaxamento. Normalmente, nessa situação de uma sequência bizarra de jogos, mais ainda. E aí, cara, nesse relaxamento, tomou um gol bobo, um gol até esquisito, para dizer o mínimo. E depois, o segundo, sim. Aí falou aquele 5 minutos, como o Edu falou, de pressão. Mas, assim, no geral, se pega 70% do jogo, Sim. O jogo tava tranquilo pra gente. É que no final acabou tomando o segundo gol e isso complicou um pouco. Aí o time acordou. Então, assim, não dá pra avaliar isso, o time foi mal. Você pode falar assim, não, o time deu mole de relaxar tanto. Esse é um ponto importante. Agora, foi mal, não dá para avaliar um jogo que foi 3-0, o time vai ficar aquele toque de bola mais relaxado, Sim. Não tem jeito. Mas segue aí. Cara, mas eu acho que aí eu vou cornetar a sua corneta. Eu acho que o que a maioria quer dizer é isso, que eu acho que a postura do time não foi bacana, tá ligado? Deveria ter sido diferente, eu acho. Porque é isso, o Bragantino é um time que tem uma certa qualidade, acho que talvez não seja isso tudo que a galera também fala, esse desespero todo, mas a gente percebeu que os caras estavam jogando muito corrido, entendeu? O campo, não sei se a métrica é menor também, mas o campo estava molhado, então o jogo estava muito corrido, e o Fluminense deveria ter tido uma outra postura, talvez, entendeu? Ali no momento que já estava mais tranquilo, como você falou, o Fluminense poderia ter tido uma outra postura para evitar passar esse sufoco no final, que foi desnecessário. Né? Enfim, acho que esse é o ponto que a maioria toca. Mas você não vai ter direito de resposta, não. Vamos embora, vamos seguir a pelota. O que eu ia falar dos pontos que eu ia trazer é a questão da premiação, que a gente já falou, muito importante. Né? Nas oitavas são 3,5 milhões, então é mais importante o Fluminense continuar na competição. Isso, cara, para o final, né, para a parte financeira, nessa reconstrução do clube, vai ser fundamental. A questão do sorteio que o Edu citou, eu acho que é importante a gente falar também. Não tem data definida ainda. O clube lá de Remo, né, conseguiu o adiamento do seu jogo junto à CBF por conta do número de jogadores em seleção. E aí eles vão jogar agora contra o Curitiba nesse meio de semana aí. E aí provavelmente a CBF vai fazer o sorteio só depois da definição desse confronto. Aliás, é o único confronto que não teve ainda, né, o clube que passou, assim, né? Ainda está entre o clube de Remo e o Curitiba, embora o clube de Remo lá tenha ganho de 1-0 fora de casa no primeiro jogo. Aí eu ia até passar aqui, para manter os nossos ouvintes informados. Aqui tem informação também. Rapaz. Informação. Os clubes que passaram, né? Acho que é importante a gente ter um panorama aí. O Santos, Bahia, CRB, saudoso CRB. Um abraço para o Gum e para o Frazan. Excelente. O CRB que eliminou o Palmeiras, né? Então é sempre bom quando a gente vê na Copa do Brasil um grande caindo assim, porque facilita o caminho. O São Paulo, nós, né, o Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, que eliminou o Corinthians,
o Vitória, que eliminou o Internacional, excelente placar também. O Juazeirense, que eliminou o Esse é Cruzeiro. bom, hein? Esse é bom também. Esse eu quero. Hashtag Flui Juazeirense. O ABC, o Vasco, surpreendentemente, porque não era o favorito diante do poderoso Boa Vista, sofreu para passar. E o Curitiba, provavelmente, porque vai ganhar lá do Clube de Remo, lá da Gávea. Então, esses são os clubes aí, os 16 clubes que vão para as oitavas. Esperamos que o sorteio seja bom para a gente. E a última informação que eu ia trazer em relação a exaltar o nosso craque, nosso ídolo Fred, né, cara, que está aí a 1 gol agora para se tornar o maior artilheiro da competição, ao lado do Romário. 36 gols, o Fred tem 35, ou seja, 1 gol ele iguala o Romário, mas 2 gols ele já vai ser o único, sozinho, o maior artilheiro da Copa do Brasil. Certamente isso vai acontecer, porque a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, então ele certamente até o final da competição vai fazer mais de 2 gols e vai se isolar nessa artilharia da competição. E Copa do Brasil não tem pote não, né? Pode pegar qualquer um, né? Sorteio livre, né? Agora é. Antes não era não, agora é. Assim que é legal. Juazeirense, tá tudo certo já pra gente. E eu queria falar só uma coisa sobre essa informação aí que você trouxe do Fred. Uma frase que eu quase não falo sempre que eu vejo essas estatísticas eu penso, como é difícil a vida do tricolor que não gosta do Fred. É verdade. Assim, o cara vai mais um recorde que ele vai bater aí. E dos adversários, eu acho que do adversário é até mais difícil ainda. Ah, sim, com certeza. Não, esses aí só sofrem com o Fred, mas aí é normal, né? O problema é que é gente nossa que quer criticar um cara desse, que é um dos maiores ícones da nossa história. E a gente tá vendo isso ao vivaço, né? Isso que é o mais importante. Sim, o cara só pode ser no final do ano um dos brasileiros, maior artilheiro talvez o maior, não sei ainda, mas um dos maiores artilheiros brasileiros da Libertadores, um dos 3 maiores do Brasileirão, o maior da Copa do Brasil. É pouca coisa, né, cara? Só isso. Só isso. Estamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente, e antes de finalizar, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além dos programas semanais como esse aqui, temos os pré-jogos, que vão lá no dia das partidas do Fluminense, e também o nosso quadro novo, o Escuta Teu Povo, que já está disponível em nossas plataformas, no YouTube com vídeo e no Spotify apenas por áudio. E agora sim vamos aos recados finais dos meus camaradas, começando por ele, Hugo Otati, nosso advogado. Boa noite, Xará, e até a próxima. Boa noite, Hugo. Boa noite, Edu. Boa noite aos nossos ouvintes. Minhas considerações finais, daqui a pouco tem Fluminense e Bragantino, que a gente vai ganhar, então vamos aí chegar no topo da tabela do Brasileirão. É importante começar o Brasileiro bem, né? E a gente tem tudo para disputar até o final mais esse título. E uma cornetada de leve aqui para o Doutor Bernardi. E lá vai. Ele acaba de enviar uma mensagem no nosso grupo, admitindo que ele sequelou, porque ele achou que tinha dito que não podia, mas na verdade ele botou o nome dele na lista e não está presente porque ele sequelou. É isso. Então, só para os nossos ouvintes, aqui a gente tem transparência, então fica aqui a nossa cornetada ao vivo para os nossos ouvintes saberem o motivo de Doutor Bernardi não estar com a gente hoje. É isso. Esporro ao vivaço, rapaz. Eu não vou nem falar nada. Edu, boa noite e até a próxima. Vai ter desconto no salário ainda, hein? Sacanagem. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Na expectativa aí, faltam 18 minutos para o jogo. Queria mandar um abraço especial aí pro meu irmão Gabriel Cassano, Deus. Assisti o jogo lá na casa dele e foi uma visita muito proveitosa. Bebi vinho, comi pizza, vi o meu irmão que vai viajar em breve e ainda ganhei um livro. Ou seja, pode chamar mais vezes aí que estamos à disposição para visitar e ganhar presente. É isso. Duas coisas. Só que agora ele vai ter que mandar passagem também, né? Ah, nossa, agora sim. Duas coisas, Edu. Uma é que você, foi ao céu e voltou, então, né? E a segunda, que você tem que botar o endereço de Deus aí, porque a gente vai ter que fazer uma fila para visitar Deus agora. E Deus, prepara aí que todo mundo quer um livro também. É isso. Tá vendo? Foi falar em recebidos. Meu xará se manifesta. Mas eu cortei os seus recados finais, Edu. Tinha mais recado final aí? Tinha. Lembrando os ouvintes que sábado, dia 19, nós teremos manifestações por todo o Brasil aí, pelo Fora Bolsonaro. Contamos com todos vocês na rua, com máscara PFF2 para se proteger. E aí vamos
aumentar essa massa aí humana que vai às ruas, lotar as ruas aí pelo Fora Bolsonaro, dia 19 de junho, sábado próximo. E é isso, amigos. Boa noite, até a próxima e vamos de fusão daqui a pouco. Boa. E eu vou aproveitar esse assunto, gente, porque eu vi esses dias, ontem mais precisamente, um jornalista, eu adoro a Rádio Brasil FM, não, Brasil FM. E o camarada teve a cara de pau de soltar o seguinte comentário: a gente não gosta tanto de imitar os Estados Unidos, lá já estão ficando sem máscara. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa é dita informada, porque assim, é o cara que tem formação, fala uma asneira dessa numa rádio nacionalmente? Pelo meu amigo, nos Estados Unidos as pessoas estão tirando máscara por um motivo simples. Estão todos os adultos praticamente vacinados. É por isso que eles estão tirando a máscara. Aqui no Brasil nós temos, sei lá, 15%, eu nem sei percentual, de pessoas vacinadas. Estamos na idade de 50 anos, alguns lugares um pouco mais, alguns lugares um pouco menos. Então, pelo amor de Deus, não fala baboseira no meio de comunicação que é, na verdade, uma concessão pública. Faça-me o favor, né? Então já cornetei, já fiquei full pistola com isso aí, mandei mensagem pra rádio, fiquei bem cornetada na rádio. Queria saber se a Rádio Brasil FM, se o editorial concorda com essa asneira que esse jornalista falou, que eu não sei nem o nome do cidadão que eu queria saber. Então eu já tô full pistola, é isso. Boa noite. Não, calma aí. Peraí, então vai. Ninguém gosta aqui de imitar os Estados Unidos, não, caralho. Que ele fale por si próprio. Exatamente. Eu não sei de onde ele tirou isso. É isso. Então, aliás, 4 meses de podcast, hein? Acabei de ver a data aqui. Tamo de parabéns. Aí. Isso aí. Por favor, edição, bota um parabéns pra vocês na nossa homenagem. Não. E se for para imitar os Estados Unidos, que seja para dar os presentinhos que eles dão lá para incentivar a galera a se vacinar, que são muito maneiros. Isso eu não tava sabendo. Eu fico, falando dos Estados Unidos, eu fico triste. Se todo mundo, acho que o pessoal da resenha sabe que eu sou fã de NBA. Sempre que eu vou ver um jogo da NBA, eu fico um misto de alegria e de tristeza, porque os estádios já estão com metade da capacidade, 30% da capacidade, enquanto aqui o imbecil fica falando para tirar a máscara com 15% de vacinados. O imbecil, seja o presidente ou seja o idiota da rádio. Então é isso. Ou seja o presidente do clube de remo também. Também, esse aí, então, porra, puta que pariu, né, cara? É a cara do presidente, do cara da rádio, é igualzinho a todos eles. Então, cornetadas feitas, desculpe aí o desabafo aos nossos ouvintes, mas eu precisava, para não guardar isso no meu coração. Eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações tricolores. Fungadinha do Edu para finalizar o programa. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!